Olá, meus irmãos. Nós somos a Igreja Cidade de Esperança, na cidade de Imperatriz, no Maranhão. E estamos iniciando hoje com este primeiro vídeo. Okay, let's go. Como observação, em nenhum momento esse vídeo e os posteriores, eles substituirão a presença dos irmãos na sua igreja. Nós aqui queremos unicamente, com a permissão do nosso Senhor, que os irmãos tenham também mais esse material só e somente para que possa enriquecer cada vez mais a aula que os irmãos venham a participar nas suas igrejas. Também esse projeto é direcionado aos irmãos que hoje estejam fora da igreja, ou também aqueles que ainda não tiveram contato com a palavra do Senhor. Que seja esse pontapé inicial, esse primeiro contato, esses vídeos que viemos a gravar a partir de hoje. Falando inicialmente do professor da revista em questão desse trimestre, é o professor José Gonçalves. Ele é pastor-presidente da Assembleia de Deus ali no município de Água Branca, no estado do Piauí. E o tema da lição desse trimestre é o corpo de Cristo. Então, todas as lições elas terão por base essa temática maior. Vamos iniciar esse primeiro vídeo com a lição número 5, que trata da missão da Igreja de Cristo. Mas antes de iniciar a lição, gostaríamos de fazer uma oração ao nosso Senhor, que é Ele, o seu Espírito Santo, quem irá conduzir esta aula. Senhor Deus amado, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede através desta gravação, para que possamos, meu Deus, levar a Tua palavra cada vez mais distante, meu Deus, cumprindo sim o ID que o Senhor determinou na Tua palavra. É o que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a lição bíblica, ela sempre é, por óbvio, baseada na Bíblia, em passagens da Bíblia. Então, o nosso professor ele utiliza duas passagens que elas estão no livro de Marcos e no livro de Atos. Tá? Vamos ler as passagens aqui em questão novamente. O tema da nossa lição de hoje é a missão da Igreja de Cristo. Vamos começar pelo livro de Marcos, a partir do versículo 14 até o 20. E assim nos traz a palavra do Senhor. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados, ceando. Repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto antes de ressurreto. E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão. Pegarão serpentes com as mãos, e, se algo mortífero beberem, de modo algum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Concluindo, depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. A segunda mensagem proposta pelo autor da lição está no livro de Atos, capítulo 2, dos versículos 42 ao 47. E assim nos fala a palavra do Senhor. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens
e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E, assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Amém. Bem, meus irmãos, aqui nós temos duas passagens na qual Cristo, inicialmente, ali no livro de Marcos, ele ordena, ele dá essa comissão, ele entrega essa comissão ao povo de Deus, que estava ali presente, era testemunha ocular de Cristo, acerca dos atos que eles deveriam fazer a partir daquele momento. Já a segunda passagem, no livro de Atos, nos traz a formação da igreja e também nos dá diretrizes de como a igreja do Novo Testamento ela deve ser configurada para essa nova fase da história da humanidade. Vejamos, inicialmente, o que é missão. Nunca percamos o título da nossa lição, tá? Que é a missão da Igreja de Cristo. Então, em uma simples pesquisa no dicionário, nós podemos absorver a informação que missão é o que uma pessoa manda fazer a outra. Então, se eu te passo uma missão, você, sendo obediente, deve cumpri-la. E é o que Cristo determina ali no livro de Marcos, que acabamos de ler. A igreja, ela cumpre sua missão somente quando tem consciência de que serve para um Cristo vivo. Vejamos, irmãos. Se o comissionamento de Cristo é esse, de ir e pregar o evangelho cada vez mais distante, existem linhas teológicas que tentam justificar a ressurreição de Cristo não como ele ressuscitou, mas como tendo sido ele ressuscitado. Como se fosse algo que ele não tivesse domínio sobre a sua ressurreição. Vejamos. Os homens e mulheres que participavam daquela igreja primitiva, ali, logo após a ressurreição de Cristo, que começaram a cumprir essa missão, eles tinham a plena experiência e eram plenas testemunhas de que Cristo já tinha ascendido aos céus. Imaginem só, e que ele estava vivo, como bem nos traz a palavra de Marcos, estava assentado à direita de Deus. Vejam só, se Cristo estivesse morto naquele momento, eu, em sã consciência, iria para o campo missionário, colocar em risco inclusive a minha vida, sabendo que existiam como obstáculos, né? Podemos assim dizer. O próprio povo judeu que não acreditava naquele homem que tinha vindo à Terra e se dizia filho de Deus, eu teria como outro obstáculo o Império Romano, muito resistente ali àquelas ideias daquele anarquista que apareceu ali na Palestina e que também, né, se disse filho de Deus e que causou todo aquele movimento ali na Palestina. Um homem que basicamente passou boa parte caminhou boa parte do tempo que esteve aqui na Terra ali, na Galileia, mas que causou uma revolução muito grande, mudou a história. Existe a história antes e depois dele. Então, a tese principal que devemos partir é essa, que só podemos cumprir essa missão de levar o Evangelho para cada vez mais distante se temos o conhecimento, se temos a fé que Jesus é vivo e que vive e que está assentado à direita de Deus Pai. Pois bem, vamos voltar aqui ao texto áureo. O texto áureo é o texto principal aqui adotado pela lição, que nos traz aqui em Atos 2:42 o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Vejamos. Que cenário é esse aqui de Atos 2? Em Atos 2 é nos relatado o descer do Espírito Santo sobre os homens que estavam
em Jerusalém, reunidos, esperando pelo Espírito que Cristo mesmo já havia anunciado, permanecer em Jerusalém até que o Espírito do Senhor venha. Então eles estavam ali, os 11 apóstolos do Senhor. E a partir daquele momento, desenvolvendo o capítulo 2 de Atos, alguns homens, vendo aquele movimento de homens falando em outras línguas e sendo entendidos ali em Jerusalém, naquele descer, naquele momento da festa de Pentecostes, onde boa parte dos hebreus estavam reunidos ali em Jerusalém, alguns ficavam apontando aqueles que não acreditavam. Esses homens estão bêbados. Olha só que absurdo. Mas a palavra do Senhor mesmo traz. Pedro falando, não, de forma alguma. O que vivemos aqui é o que Cristo já tinha anunciado. E como se estamos bêbados, se ainda é somente 9 horas da manhã? E o capítulo 2 se desenvolve. Pedro demonstrando aos homens que aquilo que estavam vivendo, aquele mover do Espírito Santo, era algo já esperado. E, como bem nós lemos há pouco, e aqueles homens, aqueles novos convertidos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Vejamos. Vamos esmiuçar aqui este versículo. O que é perseverar na doutrina dos apóstolos? Esse versículo, nós podemos utilizar ele teologicamente como parâmetro, tá? Para a igreja dos dias atuais. O que é perseverar na doutrina dos apóstolos? É seguir só e somente a palavra do Evangelho, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Só. Aqueles homens, aqueles apóstolos, foram testemunhas oculares de Cristo. Então, o que eles falavam naquele momento, o que eles relatavam naquele momento, era só e somente o que eles tinham visto, ouvido e sentido de Cristo, naqueles poucos anos que Deus Filho viveu aqui na Terra. Então é a pura palavra, a essência da palavra do Senhor. E aí o versículo segue. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Como podemos entender o que é essa comunhão? É a própria união da igreja, não era uma igreja que se fazia divisões. Também podemos entender como comunhão o compartilhar das nossas experiências com Cristo com as outras pessoas que estavam tendo aquele primeiro contato naquele momento. Novamente, podemos muito bem aplicar isso na igreja de hoje. Irmãos que adentram a porta da igreja e aqueles irmãos que já são membros de uma igreja, recebendo com amor, desde o porteiro. Desde o porteiro. É um amor que só temos acesso a ele quando temos a cabeça de Cristo, quando podemos senti-lo. É um amor que flui naturalmente. Seguindo o versículo. E no partir do pão. Então já falamos, essa é a terceira característica dessa igreja primitiva que podemos aplicar hoje. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Esse partir do pão, meus irmãos, é a própria ceia do Senhor, esse compartilhar do corpo de Cristo na presença dos irmãos. Bem como podemos entender, que até vemos aqui também no livro de Atos, no capítulo 2, desenvolvendo ele, que até o dividir os bens, né, dando àqueles que são carentes. Porque de nada adianta eu ter uma igreja focada na palavra, que é o correto mesmo, mas que eu vejo um irmão necessitado e que eu não faça nada. Então, o texto nos diz que também devemos trabalhar esse aspecto na igreja. E seguindo, o quarto aspecto, a quarta característica da igreja primitiva que podemos aplicar hoje é nas orações. Então, eles perseveravam também nas orações. Meus irmãos, como característica da igreja primitiva, ou aquela igreja que teve uma experiência mais próxima historicamente com Cristo, havia um costume de que eles realizavam orações
prolongadas mesmo, glorificando o nome do Senhor a todo momento, sempre buscando a presença dele. Isso é um exemplo excelente que serve para a igreja de hoje. Igreja, imagina só, uma igreja que tem louvor, tem palavra e que tem uma oração de 1 minuto, um exemplo. Algo protocolar. Será se isso nos faz acessar Cristo de uma forma correta? Devemos de fato, como bem vejam, o perseverar aqui no versículo, ele nos liga a todas as características da igreja primitiva que podemos aplicar hoje. Perseverar é um ato contínuo, sempre buscando. Então a oração é esse último aspecto. Amém, meus irmãos? Vamos seguindo aqui a lição bíblica. E essa missão da Igreja de Cristo, nós entendemos que, já falamos que missão é algo que é dado ordem, mas quem é o fundador da igreja? Essa igreja que hoje vemos, e como observação, não devemos entender que a igreja é somente essa questão das paredes, essa instituição, essa com personalidade jurídica, tá? Ou, se Deus quiser, em outras aulas podemos até detalhar um pouco mais o que é a igreja, tá bom? Mas vamos ver quem é esse fundador da igreja aqui em Mateus 16, 18. Vejamos. Da mesma maneira, isso Cristo falando, da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então, o fundador da igreja de hoje é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que nos deu comissionamento e ele quem fundou a igreja. Amém? Vamos seguindo um pouco mais aqui na lição. Acerca novamente da característica da igreja primitiva e de como os irmãos daquela igreja eles se portavam, tá? Naquele tempo, e que exemplos nós podemos utilizar nos dias atuais. Tá bom? Então, vamos ver aqui em Atos, no livro de Atos, capítulo 5, versículo 42, esse tipo de característica, uma das características dos irmãos da igreja primitiva. Atos 5, versículo 42. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Vejamos, meus irmãos, algo que até nos deixa hoje um pouco envergonhados do que às vezes não fazemos. Porque todos os dias os irmãos daquela igreja primitiva, eles estavam no templo, na igreja. E eles também iam de casa em casa. E o que eles não deixavam de fazer? De pregar e ensinar que Jesus Cristo é aquele Messias que a Bíblia, desde Gênesis, ela relata que haveria de vir. Vejam a ousadia desses homens, novamente, em um período onde havia vários obstáculos, como existem nos dias atuais. Alguns iguais nos dias atuais, alguns diferentes. Mas eles tinham ousadia, eles tinham o fogo do Espírito Santo neles e que não os deixavam ficar quietos, tendo aquele evangelho somente para si, de forma alguma. Eles faziam questão de estar sempre na casa de Deus, todos os dias, mas não somente só na casa de Deus. Eles abriam a porta e saíam pelas ruas, e iam de casa em casa. Há relatos, meus irmãos, que já nos primeiros anos após a ressurreição de Cristo, Roma já se incomodava com aquela velocidade de conversão dos habitantes que estavam ali no Império Romano. A esse tal de Christus,
como bem Flávio Josefo, que é sugestão de leitura aos irmãos, é um historiador judeu que viveu ali há pouco mais de 2000 anos. Ele relata esse movimento de ebulição também que existia ali na Palestina. Então é um relato fora da Bíblia acerca de Cristo. Amém? E que, novamente, que sirva de exemplo a gente hoje. Para quê? Claro que a gente deve se edificar na casa do Senhor, mas não é somente isso. Quantos irmãos fora, na nossa rua, na nossa cidade, em outros países, quantos irmãos ainda não conhecem essa palavra, esse evangelho, essas boas novas? Quantos que vivem sendo oprimidos e ainda com seu olhar obscurecido acerca do que é o mundo e para onde o mundo caminha. Mas está tudo aqui. Está tudo aqui nesses 66 livros que compõem a Bíblia. O início e o fim da humanidade está aqui, nesse livro preto, tão perseguido desde a época de Gutenberg, o pai da imprensa. Só lembrando aos irmãos que Gutenberg, o primeiro livro que ele imprimiu, ali no final do século XVI, na Alemanha, não foi alguma obra de Homero, Aristóteles, qualquer pensador grego, qual seja. Não. Foi uma Bíblia. Foi uma Bíblia. Ele era um homem muito piedoso à palavra de Deus e foi o primeiro livro. E vejam, até hoje é o livro mais impresso no mundo e o mais perseguido. Amém? Ainda no livro de Atos, vamos ver mais outro ponto, mais outra atividade que a igreja de hoje, tomando por base aquela igreja primitiva que fazia, o que deveremos também fazer hoje para cumprir essa missão de levar a mensagem de Deus. Está em Atos 8:18. Desculpa, 8:12. E assim nos diz a palavra do Senhor. Contudo, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. Olha que coisa linda. Então, pregar essa mensagem da cruz, tendo essa sinceridade no coração, essa fé, a alguém que ainda não conheça a mensagem de Deus, ou alguém que de alguma forma esteja desviado dos caminhos do Senhor, é a nossa missão. Lembrai que relatamos qual é a definição de missão. É o que você deve fazer. Cristo ele não pediu, ele nos ordenou. Ele nos ordenou. E diferentemente de outras linhas, de outras filosofias, de outras religiões que existem no mundo, o nosso levar da palavra é com amor. A Bíblia é a nossa espada. E nada mais do que isso. Amém? Vamos seguindo aqui a nossa lição. E um ponto importante. Eu, como cristão, crente no Senhor, eu devo simplesmente chegar e apresentar a palavra de uma forma, só buscar aqui no sumário, de qualquer forma aos irmãos, aqueles que não conhecem a palavra de Deus ou não. Que tipo de exemplo eu devo fazer, que eu devo adotar para quando da apresentação da palavra de Deus? E esse exemplo nós temos pelo próprio Jesus Cristo, que ele nos entregou no livro de Filipenses. Passagem muito conhecida também dos irmãos, que é Filipenses 2. Então, eu como crente no Senhor, eu chego, bato na casa de um irmão e falo, olha, você tem que aceitar a palavra de Jesus, e impondo. Não é assim. Porque Jesus Cristo, sendo Deus, ele não impôs.
Ele não impôs. A forma como ele passou foi uma forma natural. E muitos homens se converteram. Então, em Filipenses 2, assim nos traz a palavra do Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, à mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então vejam, meus irmãos, se ele, Jesus, Deus Filho, se esvaziou para levar a mensagem do Evangelho, quem somos nós? De, às vezes, até tentar colocar mais o homem no centro. Não precisa disso. É uma mensagem simples e é uma mensagem que poderemos entregar com amor. Amém? Vamos já para a parte final aqui da nossa aula, acerca do papel da igreja nessa missão, né? Nessa missão que no comissionamento que Deus nos passou, Jesus Cristo nos passou, tomando por base ali a passagem de Atos 2 que lemos há pouco. Tá? Novamente, um dos papéis da igreja, que a igreja primitiva adotava e que devemos, na verdade, adotar na igreja atual, é o partir do pão, que citamos há pouco, e podemos entender tanto quanto a ceia ali, o dividir do pão do corpo de Cristo, como também ajudar aos irmãos carentes que estejam dentro da nossa igreja ou não. E ao relato bíblico, aqui em Filipenses 4, que Paulo assim nos traz. Sabei, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vós. Exceto vós. Então, de fato, Paulo aqui enaltece a igreja de Filipenses como uma igreja que dividia esse pão, compartilhava esse pão. Amém? Vamos voltar, já chegando de fato na parte final, voltar ao livro de Mateus, capítulo 25. Versículos 35 e 36. Amém? Então vamos lá. Novamente, acerca do papel da igreja. Pois tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Fui estrangeiro, e vós me acolhestes. Quando necessitei de roupas, vós me vestistes. Estive enfermo, e vós me cuidastes. Estive preso, e fostes visitar-me. Então, meus irmãos, para cumprir, vou até pegar a Bíblia aqui, para cumprir o comissionamento de Cristo, que está aqui nesse livro preto, de capa preta, nós devemos não nos fecharmos somente na nossa casa. Eu aprendo a palavra, ótimo. Não devemos nos fechar somente à nossa igreja.
A igreja serve, claro, para manter a comunhão com os irmãos e para edificar a palavra em nós e na igreja, e para que os testemunhos sejam dados para edificar também a palavra. Mas lembrem que, conforme consta ali em Efésios 4, Deus deu vários dons, alguns dons para a igreja. Alguns apóstolos, outros pastores, outros doutores, outros profetas. Mas com qual objetivo? Qual é o objetivo? Do fortalecimento desse corpo de Cristo. E o fortalecimento do corpo de Cristo, ele não fica somente aqui, dentro desses muros. Ele se fortalece aqui, mas ele se fortalece para sair, para que a igreja possa levar a palavra cada vez mais distante. E assim, meus irmãos, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós encerramos a lição 5, tá? Novamente, que os irmãos tenham a oportunidade, se dê a oportunidade de ir até a igreja, para que possam compartilhar também essa mensagem ao vivo, tá? Ali com o professor designado para a lição, tá bom? Muito obrigado. Nós, da Cidade de Igreja Cidade Esperança, Imperatriz, no Maranhão, agradecemos muito a atenção dos irmãos. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.